Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo, a você, querido amigo, querido irmão, que tem acompanhado aqui o nosso canal diariamente, meditando em porções variadas das Escrituras Sagradas e se alimentando daquilo que Deus nos oferece. Essa semana eu gostaria de propor que o nosso tempo de reflexão, gire em torno de um assunto que desperta muita curiosidade em quem ouve, chamado milagres. Nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina, que de Gênesis a Apocalipse, ou seja, desde o início da história da raça humana até a consumação dos séculos, Deus opera acima e fora das leis naturais. E todas as vezes em que Ele opera dessa maneira, isso gera surpresa, admiração, espanto ao ser humano que o presencia ou pelo menos toma conhecimento desses atos sobrenaturais de Deus na história. E eu queria então, nessa semana, meditar com você que tem nos acompanhado um pouquinho sobre histórias bíblicas, passagens, episódios em que Deus utiliza-se dos milagres para fomentar a fé do seu povo, para fundamentar a igreja na face da terra. E embora nós não creiamos na continuidade desses dons espetaculares, nós cremos que, independentemente dos dons, Deus pode e continua agindo fora das leis naturais para a qual Ele mesmo determinou sobre a face da terra. Deus é um ser soberano, autônomo, independente, e Ele age como e quando Ele quer. Nesse sentido, eu queria lembrá-lo, por exemplo, que o livro de Gênesis já começa com uma história de um milagre. Não sei se você já se atentou para isso, mas você já parou para pensar que uma serpente falar com a mulher é um ato sobrenatural? Porque quando Deus criou os animais, nenhum deles, inclusive a serpente, não foi dotada de corda vocal. Então, há milagres do início ao fim. Nós conhecemos milagres, por exemplo, quando o povo passa pelo Egito e Deus derrama diariamente o seu maná sobre o deserto para alimentar o seu povo. Milagres. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, realizando inúmeros milagres. E é pensando, então, nesse tema que nós vamos trabalhar aqui essa semana. Atos 19, eu queria começar oferecendo uma definição bíblica de milagre. Diz para nós o seguinte, nos versos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então perceba o que Lucas, escrevendo a sua segunda obra, o livro de Atos, nos ensina, que é Deus que pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Então o autor dos milagres sempre foi Deus. Deus é quem possui poder para agir fora das leis naturais. E no caso, ele usou aqui em Atos 19 o seu servo apóstolo Paulo tão somente como instrumento. Então, o que eu queria chamar a sua atenção? Para que você nunca pense ou seja levado a pensar e admirar homens, entendendo que esses tais detêm algum tipo de poder especial. Pelo contrário, homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Deus é quem detém o poder e o controle sobre a história e é o único capaz de intervir na minha e na sua história de vida pessoalmente. Nesse sentido, eu quero desafiar você a pensar um pouquinho, como nós fizemos hoje, ao longo da sua vida e identificando ações de intervenção de Deus na sua história pessoal e automaticamente levá-lo a agradecer a Deus pelos poderosos feitos que Ele tem operado em sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. Por que não? Nós vamos, então, ao longo dessa semana, caminhar pensando em milagres e nessas ações de intervenção de Deus
na história das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e veja, hoje é um excelente dia para você considerar esses poderosos feitos e manifestar sua gratidão a Deus pela sua vida. Deus o abençoe.